Em 26 de fevereiro, na véspera do carnaval, uma jovem de 17 anos chamada Vitória Regina desapareceu ao voltar do trabalho em Cajamar, São Paulo. O boletim de ocorrência foi registrado já no dia seguinte, 27 de fevereiro, e a instauração do inquérito aconteceu de forma quase imediata. O delegado determinou diligências urgentes, requisitou imagens de ônibus, acionou equipes, helicópteros, cães farejadores. Em poucos dias, a cidade estava tomada por uma operação policial de grande escala. No dia 5 de março, o corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata próximo ao seu bairro. O laudo necroscópico indicou morte violenta por 3 golpes de arma branca. Mas o que poderia ter sido mais um caso entre milhares de desaparecimentos de jovens periféricos no Brasil se transformou em um espetáculo midiático, acompanhado minuto a minuto pela imprensa nacional e pelas redes sociais. E o próprio inquérito parece ter contribuído para essa narrativa. Nos autos, a polícia registra até mesmo detalhes do clima. Noite seca, sem chuva, véspera de carnaval, como se descrevesse o enredo de uma história. Por que tamanha mobilização? Porque Cajamar não é qualquer cidade. Ela é o coração logístico do Brasil. Sede de gigantes do e-commerce como Amazon, Mercado Livre e Shopee. Empresas que dependem da imagem de eficiência, ordem e segurança para manter seus investimentos. Um crime brutal com suspeitas de sequestro, cativeiro e facção criminosa? Isso não combina com o catálogo de vendas de uma cidade que se vende como a porta de entrada do comércio eletrônico do país. Este vídeo não é sobre quem matou Vitória. É sobre quem decidiu que a história dela precisava terminar com um único culpado. E por que essa versão foi tão útil. Oi, eu sou a Carol Santos e esse é o Caso Encerrado, um quadro onde revisito histórias que pareciam resolvidas, mas que ainda guardam detalhes intrigantes, curiosos e até científicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre o caso Vitória Regina de Cajamar. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. Eu quero muito saber sua opinião. Isso ajuda muito a trazer mais casos como este. A máquina da verdade oficial. Nos primeiros dias, quem conduzia a investigação era o delegado Dr. Aldo Galiano. Sua linha de raciocínio não era simples. Vitória teria sido seguida no ônibus, depois raptada, mantida em cativeiro por até 2 dias e possivelmente vítima de violência sexual. Ele chegou a mencionar a atuação de facções, lembrando que, 4 meses antes, um sintonia do PCC havia sido preso na região. E a gente vai ouvir agora o Aldo Galiano falando sobre essa tese. Vamos lá. Nós estamos com uma tese, tá? Que ela saiu do shopping, que ela trabalhava num restaurante, foi pegar o ônibus, a partir daí ela foi seguida, tá? Então um desceu do ônibus, o outro ficou. Com o celular, ele poderia falar, pô, ela desceu, tá no local aí. Então nós estamos com essa tese, tá? Agora apareceu a contradição do ex-namorado do Vinícius, Gustavo Vinícius. Agora, por que surgiu esse papo de PCC, tá? É característico, até na gíria do próprio PCC, se fala, tem um talarico ou uma talarica. O que é o talarico? É uma mulher que traiu alguém do PCC, ou um homem que traiu alguém do PCC. O sinal é a raspagem do cabelo, que eles querem deixar para mandar um recado. Ela estava com o cabelo raspado, tá? Então, aí é um sinal evidente. Segundo sinal é que nós prendemos, há 4 meses atrás, um integrante do PCC, que era a sintonia da área. Então, próximo ao local que ela está, há uma presença de célula do PCC, tá? Mas nada ainda que vincule PCC no crime, tá? São teses que a gente está levantando para poder trabalhar.
Nós estamos trabalhando a princípio com esses 6. Mas essa versão não durou muito. Em 18 de março, Aldo desaparece da cena pública e quem assume o caso é outro delegado. E com a troca, tudo muda. Some o cativeiro, some a hipótese de violência sexual, some o PCC e surge uma nova narrativa. Michael, um stalker solitário que matou por obsessão. Então, eu queria apontar como um único autor desse crime que vitimou a Vitória foi Michael Salles. E as provas que foram carreadas no inquérito policial pela equipe do Dr. Fábio, não restam dúvidas quanto que ele praticou esse crime sozinho. Muito difícil ter um criminoso que trabalha conjunto com o mesmo perfil comportamental. Um preso, uma pessoa dessa, não consegue trabalhar com outro psicopata. Na literatura da psicopatologia forense, dos registros, demonstram que só ele está praticando esse crime. Geralmente, eles são extremamente narcisistas, extremamente egocentristas e controladores. Coincidência ou conveniência? Porque no mesmo mês a Prefeitura de Cajamar divulgou uma nota oficial dizendo que não havia atuação de facção criminosa na cidade. O prefeito de Cajamar, Cauã Berto, negou que o primeiro comando da capital tenha envolvimento com o caso Vitória. Ele conversou com a imprensa aqui na delegacia de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Eu desconheço qualquer tipo de ação de PCC na cidade de Cajamar, né? Em 65 anos de Cajamar, eu como nascido e criado lá também, participei de outras gestões na cidade, fui secretário, nunca ouvi, Cajamar pode falar também, envolvimento de Cajamar com PCC, ou até mesmo PCC em bairro de Cajamar, até porque os menores índices de criminalidade estão em Cajamar. Então, A única cidade de São Paulo sem facção? Difícil de acreditar. Notícias anteriores já apontavam operações policiais contra o crime organizado na região. E se a polícia parecia empenhada em limpar a versão, vale reparar nos detalhes. No próprio inquérito, o desaparecimento de Vitória é descrito quase como em um romance. Na noite de 26 para 27, véspera do carnaval, sob clima seco, sem chuva. Esse tipo de detalhe não é usual em relatórios técnicos, a não ser que a intenção seja construir uma narrativa. E é exatamente isso que parece ter acontecido. A complexidade inicial deu lugar a uma história enxuta, palatável, quase cinematográfica. Um culpado único, um crime passional, um caso encerrado. Mas a realidade não cabe em roteiros fáceis, e os laudos periciais nos mostrariam isso. As provas que não fecham. O laudo necroscópico foi categórico. Vitória não morreu na noite do desaparecimento. Segundo os peritos, a morte aconteceu entre os dias 27 e 29 de fevereiro. O corpo ficou ocultado por 5 a 7 dias e só esteve exposto ao ambiente entre 24 a 48 horas antes de ser encontrado. Isso desmonta por completo a versão do crime imediato. Se ela não morreu na mesma noite, alguém a manteve viva, alguém a escondeu e alguém ocultou e moveu o seu corpo depois. E não foi só isso. A perícia do carro de Michael trouxe mais perguntas do que respostas. Ele afirmou ter esfaqueado Vitória no banco da frente, mas o laudo mostra outra realidade. Nenhum vestígio de sangue no banco dianteiro. Ou seja, o carro não sustenta a versão oficial. Ele sugere que Vitória entrou ali já sem vida. E ainda há um terceiro ponto. Dentro do veículo, os peritos identificaram não só o DNA de Michael e de Vitória, mas também de um perfil genético masculino não identificado. O que faz a polícia? Em vez de investigar, descartou. Alegou que, se fosse ação conjunta, haveria mais resíduos. Em outras palavras, ignorou a prova porque ela era incômoda. O corpo falava, o carro falava, o DNA falava, mas a investigação preferiu não escutar. No fim, o relatório insiste na mesma fórmula. Crime imediato, autor único, uma narrativa limpa, que não resiste nem às
páginas dos próprios laudos. A confissão e a carta que desmonta. A engrenagem de toda a acusação contra o Michael gira em torno de sua confissão. Foi ela que deu forma ao inquérito. Foi ela que alinhavou as lacunas. Foi ela que serviu de fio condutor para encerrar a história. Mas quando olhamos os detalhes desse interrogatório, o que encontramos é algo parecido com uma encenação. O vídeo da confissão tem 17 cortes. Em vários momentos, é o próprio delegado que sugere as respostas. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Ele disputou com o quê? Com a unha? Não sei se ela tava com alguma coisa, sei lá, eu sei que ela começou a fazer assim e foi na hora que eu agi. E aí eu sempre andei com uma faca no carro, pra defesa pessoal. Onde estava essa faca? Entre o apoio de braço e o banco. No momento da exaltação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Aonde? No pescoço. Aonde? No pescoço. Foi o Desferindo. golpe. Foi só 2 golpes. Você apanhou a faca com uma lâmina para baixo. Na sala, além dos policiais, estava presente também, segundo a defesa, o secretário municipal e uma advogada ligada à administração pública. E Michael não tinha seu advogado constituído ao seu lado. Depois de uma carta escrita de próprio punho, Marco afirma que foi coagido, que policiais construíram a versão que ele repetiu diante da câmera. Câmeras internas da delegacia poderiam comprovar ameaças e pressões, mas esses registros jamais foram liberados. O que a polícia fez com a carta? Ignorou. O relatório final preferiu citar Sócrates, falar em provas contumaz e chamar as críticas de balbúrdia das redes sociais. Um documento que deveria buscar a verdade se transforma assim em um escudo institucional. A confissão deixa de ser um indício e vira a muleta que sustenta toda a narrativa, mesmo que quando tudo ao redor dela aponta para outro caminho. A mercantilização da violência. Enquanto a polícia pintava Michael como monstro, as páginas do inquérito revelavam outra coisa. Entre as folhas 260 e 281 estão listadas as compras feitas por ele no Mercado Livre. Facas de combate, capuzes balaclava, coldres, artigos de sex shop. A investigação chamou esses itens de necessidades pouco usuais. Mas o que isso realmente mostra é como até a violência pode ser consumida como produto. Michael não nasceu monstro. Ele foi moldado dentro de uma sociedade onde tudo se compra por cliques. Armas, fantasias, acessórios, cada peça entregue em casa como se fosse mais uma encomenda qualquer. E aqui está a ironia. Cajamar, na cidade onde Vitória foi morta, é o coração logístico do Brasil. A mesma lógica que entrega uma faca em 24 horas é a lógica que transforma a cidade em um centro de distribuição global. A polícia não questiona isso, ela não pergunta sobre o sistema que mercantiliza até os instrumentos do crime. Ela apenas gerencia, escolhe o que mostrar e o que esconder. A violência de Vitória foi consumida e descartada como mais um item nessa engrenagem. E a resposta do Estado foi oferecer uma narrativa rápida, eficiente, vendável, exatamente como um produto despachado do galpão ao consumidor. Cajamar, a cidade que não podia perder sua imagem. O relatório final da polícia não soa como uma busca pela verdade. Soa, para mim, como um esforço para encerrar um caso. Porque Vitória para Cajamar não era só uma vítima, era um risco reputacional. Um crime complexo com múltiplos atores ou facções ameaçaria a narrativa de Cajamar como uma cidade segura para os negócios. A hipótese do PCC poderia assustar investidores internacionais. Uma investigação aberta e demorada geraria insegurança, e insegurança afasta a capital. Então a solução foi entregar um culpado único. Um stalker solitário, um crime passional, algo simples, limpo, palatável. A mega operação inicial não foi feita por Vitória. Foi um espetáculo. Um show de eficiência para as câmeras, para a mídia, para a internet, mas acima de tudo para os investidores. A mensagem era clara.
O Estado está no comando, a ordem está garantida, os galpões seguem funcionando. E quando falamos em espetáculo, a responsabilidade recai sobre a mídia ou as redes sociais, mas raramente se menciona a própria polícia, que alimenta esse teatro com vazamentos seletivos e narrativas convenientes. O espelho do Brasil. O caso Vitória não é apenas um enigma policial, ele é um espelho. Mostra como a polícia no Brasil funciona não só como um aparato de investigação, mas como um aparato de repressão estatal. Uma instituição que protege a ordem, e essa ordem é, antes de tudo, a ordem do capital. Se em Cajamar, com toda a visibilidade midiática, a investigação seguiu por um caminho tão torto, imagine o que acontece nos casos menores, sem holofotes, sem pressão pública, sem trending topics. Caso em que as famílias esperam por anos por justiça, muitas vezes sem nunca ver um julgamento. O problema não é só a atuação policial neste caso. O problema é sistêmico, e só mexendo em estruturas complexas é que se pode esperar mudanças reais. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com o Vitória naquela noite, mas já sabemos o que sua história revela. Que a verdade no Brasil não é buscada, ela é produzida para proteger interesses, narrativas e mercados. E, diante disso, a forma mais honesta de honrar Vitória é não aceitar a mentira como verdade. Se o crime tivesse acontecido longe dos galpões do e-commerce, nas margens invisíveis do capitalismo, teria havido a mesma operação, a mesma pressa essa que, inclusive, pode ter prejudicado as investigações, e a mesma necessidade de encerrar tudo tão rápido. Eu não tenho essas respostas. Isso são questionamentos e dúvidas que surgem em mim depois de acompanhar intensamente esse caso. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui no final desse vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Esse caso é um caso muito difícil e delicado. Eu peço, por favor, que tentem manter o respeito. Existe muitas coisas que estão inflamadas dentro desse caso, e com bastante razão. A gente vê muita coisa se desenrolando e acontecendo de forma que parece irreal. A gente teve aquela reprodução simulada dos fatos, que inclusive aparentemente a polícia tinha dito que estaria no relatório, mas ao inquérito que eu tive acesso, pelo menos, não consta que a reprodução simulada dos fatos da ocultação de cadáver foi feita. Então, existem muitas outras narrativas que estão por trás disso. A gente sabe que o Michael, ele está, obviamente, se defendendo, que tudo isso pode ser uma estratégia de defesa. Mas, ao mesmo tempo, é difícil acreditar que esse caso não tenha uma pitada de estranheza e que não suscite muitas dúvidas na gente e até nos faz questionar se outras provas talvez não poderiam estar contaminadas, porque a cadeia de custódia desse crime, infelizmente, foi quebrada, desse caso, né? Infelizmente foi quebrada. Tem a questão dos celulares, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar nos últimos dias, mas sobre essas questões mais técnicas, eu quis trazer aqui uma análise um pouco mais geral do caso, mas eu posso sim trazer novidades para vocês. Então por isso eu peço que vocês se inscrevam no canal, tá? Deixa seu like para o YouTube entender que você quer receber mais vídeos como esse. E se você quer que eu traga mais detalhes da minha perspectiva aqui, como uma historiadora, como uma mulher que está acompanhando esse caso, deixa aqui para mim. Eu vou fazer com o maior prazer, porque realmente eu acho que esse caso ele merece ser olhado com muita seriedade, com muito respeito para tudo isso que está acontecendo. Eu espero que as coisas mudem nesse caso, mas não só. Eu quero uma polícia que se preocupe de fato com a vida das pessoas, com as pessoas em si, e com respeitar a legalidade dos processos, né? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês aqui. Um beijo, até a próxima, fiquem bem. Tchau.